Você tem fé? O que é a fé? O nome do nosso canal é Percurso de Fé, então vamos falar um pouquinho sobre isso? É muito comum as pessoas dizerem que têm fé, né? E para que ela serve? Por que ela é útil? A fé é uma virtude. É pela fé que nós nos relacionamos com Deus e conseguimos seguir em frente depois de uma tempestade de problemas na nossa vida, depois da perda de alguém que amamos, por exemplo. A fé, disse São Paulo, é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. E é o fundamento mesmo, porque fundamento é aquilo em que se baseia algo, é a razão, o motivo de alguma coisa. Portanto, sem fé não temos esperança, não temos a segurança de conseguir o que desejamos. A fé é uma adesão da nossa inteligência à verdade. E essa adesão é fundada na confiança, porque para acreditar em alguém, a gente tem que confiar nesse alguém, não é? Então olha que lindo, a fé inclina a nossa inteligência a dar consentimento às verdades reveladas. Tudo isso sob a influência da nossa vontade e da graça de Deus. Ela é um ato de inteligência, pois trata de conhecer a verdade. Só que como a verdade não é evidente, porque fé é acreditar naquilo que não se vê, não é? Se eu estou vendo, eu não preciso acreditar, não preciso ter fé. A verdade não é evidente, então não é possível darmos nossa adesão sem a nossa vontade. É a vontade que vai fazer com que a nossa inteligência queira estudar os motivos que temos para crer. E aí sim, quando esses motivos são convincentes, a nossa vontade dá ordem à nossa inteligência para dar o seu consentimento. Não é demais? E olha só, como se trata de um ato sobrenatural, a graça de Deus intervém e ilumina a nossa inteligência. E assim a fé é um ato livre, sobrenatural e meritório. E qual que é o objeto da nossa fé, o motivo da nossa fé? São as verdades que se agrupam em torno de Deus, a Trindade, a sua natureza, o nosso princípio e o nosso fim e alguns outros. A fé é uma virtude sobrenatural tanto no seu objeto quanto no seu motivo. E ela nos faz entrar em comunhão com o pensamento divino. Quanto mais confiança nós temos na autoridade divina, em vez de ter confiança nas nossas próprias luzes, né, nas nossas sabedorias, mais a graça divina nos fortalece no nosso consentimento. É por isso que a adesão da fé é mais viva e mais firme do que a adesão às verdades racionais. Só que nada nessa vida é fácil, né? E as coisas acontecem de tal forma que se nossa fé não for muito alimentada e fortalecida, a gente vai deixando ela esfriar aos poucos. Porque todo dia, fala a verdade, a gente recebe uma paulada na cabeça, né? É imprevisto de todo lado, é notícia ruim na televisão, na internet também, é falcatrua, é maldade. Quando a gente vê, já está se entregando, achando que nada vai dar certo. Então a gente tem que alimentar e cultivar essa fé e a gente não pode desistir. Nem achar que só a ciência, os cálculos exatos são importantes, né? Que só aquilo que a gente vê com esses olhos mortais é o que importa. Porque tudo é muito pouco. A gente é feito de corpo e alma e a gente não vive só dos elementos desta terra. Então, muita gente experimenta um grande deserto espiritual por causa disso, por interpretar errado a necessidade da fé. E quando nós estamos cansados demais da vida, inconformados com a injustiça, com as coisas erradas do planeta inteiro, né, as atitudes incoerentes e malignas das pessoas, nós temos a tendência de esfriar a fé, como eu disse. E aí a gente acha que está fadado ao fracasso, que nada mais tem solução, né? Que o mal está ganhando muito espaço e que o bem está perdendo. Não é assim? Você já teve essa sensação? Não parece às vezes que o jogo virou e que pela primeira vez na vida o bem será derrotado e o mal vai vencer? Deixa eu te falar uma coisa, só parece, viu? É só uma sensação, porque isso jamais vai acontecer. O mal já nasceu derrotado e vencido. E aqui eu quero fazer uma observação. Tem gente que acha que as forças das trevas são opostas às forças da luz e estão em pé de igualdade. Que Deus e Satanás são tão poderosos quanto, mas um é do bem e o outro é do mal. E não se engane. Deus é Deus, não existe outro Deus além dele. Não existe outra força que se compare a ele, outra onipotência, outro poder, outra onisciência. Satanás, quando comparado a nós mortais, é muito poderoso, claro. Mas ele está anos-luz abaixo do poder de Deus. Entende isso? Lúcifer é criatura, ele foi criado por Deus como um anjo lindo e bom. Deus cria todos nós livres, também criou os anjos livres. Deu liberdade a eles, ninguém é escravo. Os anjos não são escravos, nós não somos escravos. A qualquer momento a gente pode se virar as costas para Deus e optar pela infelicidade. Foi o que Lúcifer fez e todos aqueles que o seguiram.
mas Deus ainda assim está acima de todos sempre. Então, os anjos maus jamais estão em pé de igualdade com Deus. Todos os decaídos, a legião de espíritos maus, são infinitamente inferiores ao poder de Deus. Não são duas forças correspondentes e opostas, uma do bem e outra do mal. Que isso fique claro. Satanás faz muitos estragos por aí, toda a sua caterva age e influencia demais a nossa sociedade, que se deixa levar cada vez mais por ele. E o objetivo dele é destruir o máximo possível mesmo e manter as pessoas afastadas de Deus. E quanto mais ela está afastada de Deus, mais vulnerável ela fica a Satanás. E como muita gente hoje em dia vive como se Deus não existisse, né? Pensa somente em si, no seu umbigo, querendo ter uma bondade descompromissada e cômoda. Aí a gente tem mesmo a sensação de que o mal está sendo vitorioso, mas na prática ele nunca vencerá. E é pela fé que nós temos essa certeza. A fé é o fundamento da vida sobrenatural e nos une a Deus de modo íntimo e é também o fundamento de todas as demais virtudes. A fé é o modo misterioso que Deus escolheu para nos iniciar na vida dele. É a nossa primeira disposição natural. Sem ela nós não podemos nem esperar e nem amar. É pela fé que nós tomamos posse de Deus e das coisas divinas. Porque para assimilar o sobrenatural e viver dele, nós precisamos conhecê-lo. E como nós o conhecemos? Pela fé. Então, ter fé, quando está tudo legal, quando a conta bancária está cheia de dinheiro, quando a saúde está em dia e os problemas estão dando trégua, é muito fácil, né? Mas a gente constata se tem fé mesmo na adversidade, no meio da tempestade. E até os discípulos de Jesus que conviveram e o viram de perto, que viram seus milagres, fraquejavam às vezes. Lembra daquela vez que Jesus dormiu no barco enquanto eles atravessavam o mar? Começou uma enorme tempestade, chuva e trovoada, o barco se enchia de água e os discípulos em pânico acordaram Jesus e falaram: Mestre, estamos perecendo. Jesus se levantou, ordenou que os ventos e o mar se acalmassem e veio uma grande paz. E o que ele falou aos discípulos? Por que este medo, gente de pouca fé? Jesus estava lá no barco, eles não precisavam temer, mas não acreditaram o suficiente. Isso não parece com a gente? A gente também não duvida o tempo todo? Ai, meu Deus, Deus não me ouve. Ai, eu tô frito, não vou conseguir. Ai, eu tô rezando e Deus não me responde. Então, deixa eu te falar mais uma coisa. Deus é a fonte de todo amor e toda sabedoria e governa tudo com muita justiça. Mesmo quando as coisas parecem não dar certo, ter fé é ter certeza de que Ele está governando com amor e sabedoria todas as coisas. Está diferente da nossa vontade, não é do jeito que a gente queria que acontecesse, mas nós cremos que Ele tem o controle, que Ele sabe o que é melhor, porque Ele nos criou por amor, deu a vida por nós. Quando uma mulher fica grávida, ela prepara um enxoval com toda antecedência, com amor e carinho, não é assim? Ela vai lá, compra roupa, compra fralda, ela não deixa para comprar depois que o bebê nasce. Deus, da mesma forma, criou todo o universo, tudo que a gente vê e tem, todas as belezas naturais, os animais, preparou tudo caprichosamente, com muito carinho e só depois formou o homem. Formou por amor e não apenas formou, mas formou o homem à sua imagem e semelhança. Olha quanto amor! Deus só quer o bem dos seus filhos. Foram o primeiro homem e a primeira mulher que, mesmo tendo absolutamente tudo naquele paraíso em que eles viviam, sem morte, sem violência, sem tristeza, traíram a Deus e escolheram desobedecê-lo como Lúcifer fez. Usaram a sua liberdade sem inteligência, romperam a aliança com o Deus amoroso que só lhes dava generosidade e amor. E se você for ver, ao longo de toda a história da humanidade, o povo sempre se mostrou ingrato a Deus, incrédulo, infiel, e Deus lá, com paciência, amando e perdoando. Quantas histórias de fé e intervenções divinas existem? E mesmo com a infidelidade do povo, muitos anos depois, Jesus veio e se entregou por amor a nós. Ou seja, é impossível não acreditar que Deus nos ama, que Deus só quer o nosso bem, que mesmo que tenhamos dificuldades e problemas, que o mal esteja crescendo a olhos vistos, porque as pessoas têm se afastado desse Deus maravilhoso e a iniquidade, a perversidade tem prevalecido, ainda assim Ele reina e tem o controle de tudo. E Ele vai agindo, quando o mal vai agindo, o mal vai mostrando a sua cara e vai se revelando e as pessoas vão vendo quem Ele é. E sabe por que Deus não veio ainda fazer a justiça definitiva e não interveio? Justamente por amor a você, a mim e a toda a humanidade. Como assim por amor? Você conhece a história de Jonas? Jonas era um profeta
E Deus o mandou para Nínive, que era uma cidade terrível e pecaminosa. E Jonas odiava Nínive, porque ela era uma cidade horrorosa. E Deus falou, Jonas, vai para Nínive e anuncia que se as pessoas não se converterem, eu vou destruir a cidade. Jonas não queria ir, mas Deus o convenceu ali, o obrigou de uma forma pedagógica, e ele acabou indo, atravessou a cidade inteira falando para a cidade se converter, e o povo se converteu. E Jonas ficou irado, porque ele queria que aqueles perversos que moravam lá fossem destruídos e não perdoados por terem se convertido. Então ele se sentou no chão irritado e o Senhor fez crescer sobre ele, Deus é sempre incrível, né? Pedagógico mesmo. Fez crescer um pé de mamona sobre a cabeça dele para dar sombra. E ele ficou feliz com a mamoneira. Então Deus mandou uma lagarta para comê-la e a planta secou e o sol começou a queimar Jonas. Ele reclamou com Deus. E a resposta de Deus foi linda. Falou, Jonas, você teve compaixão de um arbusto que você nem fez crescer, que cresceu numa noite e na outra noite já morreu. E eu não teria compaixão da cidade de Nínive, onde existem mais de 120 mil pessoas que não distinguem sua mão direita da mão esquerda e mais uma incontável multidão de animais? Olha que linda a paciência de Deus. A paciência dele é porque ele não quer perder nenhum dos seus filhos, porque ele sabe que a hora que ele vier, muita gente não estará em comunhão com ele e se perderá. E se ele viesse hoje, você estaria preparado? Ele ama você e não quer te perder, nem a mim, nem a ninguém. Deus é amor e bondade, ele não quer destruir e matar. O ladrão e assassino é o inimigo dele. Tudo que acontece de errado e maldade não vem de Deus, vem de Satanás. E Deus está dando chances diárias de sermos melhores para nós, né? Então, porque depois que a gente morrer, não tem mais perdão, não tem mais misericórdia. Será o tempo da justiça. Então, tudo que a gente vive, seja de bom ou ruim, nós temos que acreditar que é para o nosso bem. Porque nós já estamos sob a proteção deste Deus amor. Então, temos fé de que Ele cuida de nós como filhos. Santo Agostinho disse, fé é crer no que não vemos. O prêmio da fé é ver o que cremos. Olha que lindo. Nós acreditamos sem ter visto e veremos. Hoje nós somos fiéis a Deus e procuramos viver o que Ele mandou, porque a fé nos une a Ele de modo íntimo. Mas um dia constataremos que tudo que sofremos ou vivemos aqui não foi em vão. O tempo inteiro aqui estamos sendo submetidos a uma grande prova de fé. E que delícia ver que fomos aprovados. Que acreditamos mesmo vendo que tudo mostrava o contrário. Parecia que éramos esquecidos, maltratados, que Deus permitia coisas absurdas na nossa vida, né? Mas um dia estaremos ao lado de Deus e entenderemos isso. Isso é fé. A fé nos tranquiliza, nos faz caminhar com Deus. E como que a gente adquire a fé? A fé nasce no nosso coração por ouvirmos a palavra de Deus, sabia? Por conhecermos essa palavra. Conforme nós vamos nos aprofundando, estudando, a fé acontece, vai nascendo e aumentando. E aumentar não significa só no tamanho, não é só no tamanho e na quantidade, sim no fortalecimento. Ela vai se tornando mais sólida porque passa a ser embasada. E é tão lindo que a gente vai adquirindo esse conhecimento teórico para poder crer. Mas em seguida a gente passa para um conhecimento empírico, prático. E depois de adquirir a fé, a gente vivencia essa fé nas diversas situações do dia a dia. E quando a gente a coloca em prática, vê que ela funciona, que ela faz a gente mais feliz, ela vai aumentando em nós. E aí a gente quer viver ainda mais e ela cresce, a gente vive e uma coisa puxa a outra. A fé é uma adesão a Deus, não porém uma adesão a uma imagem que se formou de Deus e nem adesão à fé do Deus que alguém concebeu, mas a adesão ao Deus que existe. De fato, não é possível viver bem sem fé. Sem fé em Deus, sem essa confiança gratuita e generosa da nossa parte, sem escolher crer sem ver. Viver a fé é uma grande aventura, é um mistério, é uma loucura, mas traz um lindo equilíbrio para a nossa vida e nos dá a certeza de conseguirmos a vitória com Deus.